E aí, pessoal, a pauta é a partida contra o Flamengo. Jogar ou não jogar? O Grêmio parece ter uma nova posição. Você vai entender a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, este recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para esse trabalho. Isso mesmo, só é preciso um computador ou um celular com internet. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. A pauta é o jogo Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. Por que isso é pauta e por que isso virou pauta? Porque o Grêmio se manifestou sobre isso após a vitória de 2-0 contra o Ceará na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Mas isso ganha mais corpo quando o próprio Grêmio, através de uma manifestação do presidente Romildo, mas mais fortemente pelo vice-presidente jurídico Nestor Rain, que foi às rádios durante a semana para dizer que o Grêmio não entraria em campo se a equipe do Flamengo vendesse ingressos. A equipe do Flamengo vendeu os ingressos. Isso é fato. Então, se teve a ideia, a partir dali, que o Grêmio não iria para o campo. Mas hoje, as manifestações nas coletivas pós-jogo deram outra linha, não de definição, mas de uma linha mais ponderada na avaliação. Filipão já projetou o time, inclusive dando conta de que o Grêmio deve fazer alguns testes. Lembrando que o Grêmio sofreu 4-0 e, do ponto de vista esportivo, não vê possibilidade de recuperação, né, de conseguir vencer por 5 ou mais gols, não acredita nisso. E acho que é bem pertinente, é evidente que nós não vamos ter expectativa do Grêmio reverter contra o grande time do Flamengo, que está ganhando de todo mundo. E neste Campeonato Brasileiro, hoje, por exemplo, fez uma grande vitória contra o Palmeiras e São Paulo, sem usar todos os seus astros, ou seja, é um time que vive um outro momento, não dá para comparar e nem deve, nem é isso que a gente quer. Após a coletiva de Filipão, que indicou que o Grêmio deve fazer alguns testes, ou seja, que o Grêmio vai para o campo, porque a essa altura o Grêmio já sabe que o Flamengo está vendendo ingressos e já tem certeza absoluta que o Maracanã vai ter 15 mil torcedores, inclusive ingressos entre 100 e 900 reais, ou seja, caríssimo ainda, mas nós sabemos 15 mil no Maracanã no jogo de volta da Copa do Brasil. Dito isso, fomos para a coletiva de Marcos Herrmann. E Marcos Herrmann também indicou uma das primeiras questões, a primeira, na verdade, ele falou do jogo, da tranquilidade, do alívio de ter vencido, assustado com o momento do Grêmio, mas logo em seguida veio a pergunta: e aí? O Grêmio tem a confirmação de que terá público? O Grêmio veio a público dizer que não jogaria porque acredita no bom senso no futebol brasileiro, algo que a gente já desistiu, né? Inclusive bom senso no futebol brasileiro é uma coisa que chega a gerar até uma certa piada. Mas a pergunta foi: e aí? E aí Marcos Herrmann primeiro modificou aquele primeiro status onde Nestor Rain disse claramente: nós não vamos, nós vamos chegar lá, vamos olhar, tem torcida, a gente dá até... Ele inclusive usou o termo até logo. Foi isso que foi definido e foi isso que foi dito pelo Nestor Rain. Mas Marcos Herrmann disse que o Grêmio fez uma solicitação formal à CBF para indicar o que fazer. O Grêmio se cerca de questões sob pena de, não entrando em campo, ter algum tipo de risco de uma punição maior. Vamos dar as leituras que a gente precisa para esse fato. A primeira delas: o Grêmio quer se cercar que não vai sofrer algo para o brasileiro. Ponto. O Grêmio não quer jogar. O Grêmio vai fazer isso para se cercar do que pode correr de risco. Lembrando que do ponto de vista esportivo o Grêmio já está fora, do ponto de vista pelo menos mínimo, e a gente tem que considerar que o Grêmio está muito incomodado pelo fato do Flamengo jogar com torcida. E aí não me parece que é o Grêmio que está incomodado, o futebol brasileiro está incomodado.
Porque não é o Grêmio que está ali, deu coincidência do Grêmio ser o clube que joga com o Flamengo. Mas qualquer clube estaria na mesma situação, seja na Copa do Brasil, seja no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ainda é mais grave, porque o acordo disse, se não tem torcida num estádio, no jogo de ida, não tem no jogo de volta. É isso que está dito. E vice-versa. Não tendo torcida num jogo, não tem no outro. Até para criar a mínima isonomia necessária para os clubes no futebol brasileiro. Essa é a regra. Isso é o que está discutido. Mas não. O que a gente vê é que na Copa do Brasil, o Flamengo, na primeira oportunidade que conseguiu, já esqueceu o que foi acordado, esqueceu o que foi discutido, entrou com um pedido, recebeu a liminar, porque o governo de São Paulo liberou, o governo do Rio de Janeiro liberou, a prefeitura do Rio de Janeiro liberou, e aí o Super Flamengo, no alto da sua relação com o futebol brasileiro, disse que não, acordo não precisa, porque para que acordo se eu sou o Flamengo? Então ele foi lá e mudou essa relação, fez o pedido, recebeu lá a liminar, porque diz que não é a CBF que determina se tem ou não, e todo mundo sabe que não é, que isso é governo federal, depois governo estadual, depois governo municipal, e a partir daí as coisas foram caminhando para que os ingressos fossem vendidos, que o Flamengo já tivesse vendido os ingressos e que o jogo contra o Grêmio tivesse o torcedor rubro-negro lá no Maracanã. Essa situação me parece que tem esses dois pontos, tá? Um ponto que indica que o Grêmio quer se cercar e o outro é que o Grêmio, na dúvida, vai jogar. O Grêmio não vai correr riscos. O Grêmio vai estar no Maracanã, como já definiu, inclusive a programação, o Grêmio chega terça ao Rio de Janeiro, joga na quarta-feira, e na quarta-feira mesmo à noite, na madrugada de quinta, mas bem no início da madrugada, o Grêmio já pega um voo fretado para Porto Alegre para chegar aqui, treinar e ir no sábado mais uma vez ao Rio de Janeiro para enfrentar o mesmo Flamengo, aí sim, no domingo, 8h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Relações diferentes, situações diferentes para indicar esse momento. O Grêmio vai esperar o posicionamento. Na dúvida, o Grêmio vai para o campo. Se o Grêmio receber algum indicativo de que não vai sofrer grandes punições, o Grêmio vai dar o recado ao futebol brasileiro. O Grêmio vai, bota o pé, olha a torcida e, como diz muito bem o vice-presidente jurídico do Grêmio, Nestor Rain, dá até logo e sai. E o Flamengo que faça um treino de luxo lá, ele com os reservas, que é como eles querem jogar, eles contra eles, porque eles se sentem maiores do que os outros. Então, essa é a posição. O Grêmio mudou um pouco o discurso, acho que vai estudar bem e a gente vai ter segunda e terça e com certeza na quarta muita informação exatamente sobre isso. Agora é saber o que diz a CBF sobre esse pedido do Grêmio, essa solicitação do Grêmio, para saber o tamanho do risco que é não encarar o Flamengo na quarta-feira. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.